Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Zadroski, mais um boletim do Furacão para trazer aqui as atualizações do pré-jogo de CSA e Figueirense. Antes de começar o programa de hoje, lembrar o pessoal aí sempre de deixar o like, se inscrever no canal e continuar compartilhando o canal aí para chegarem mais amigos alvinegros para estarem se formando aí para o jogo da 12ª rodada. Figueirense que chega como 12º colocado, tem 14 pontos, não perde a 3 jogos, né? Tem uma vitória e 2 empates nesse período. E tem aí como principal notícia da semana a baixa do Leonan, né? Uma baixa muito importante. O Leonan que vinha sendo um ponto de apoio muito importante ali pelo lado esquerdo, junto ao Nicolas, né? Vinha ajudando muito no setor ofensivo, também ajudava no setor defensivo, como as principais características de um lateral. E aí ele teve confirmado uma ruptura no colateral medial do joelho esquerdo, perde o restante da Série C. Então aí o lateral camisa 22 do Figueirense, aí uma baixa importante, né? E aí, em coletiva também durante a semana, o técnico Pintado confirmou que o Samuel irá ser o titular contra o CSA, não vai mais improvisar o Yuri, né? Ele acabou improvisando porque o Samuel não foi relacionado para aquele jogo devido ao problema que ele teve ali de não ser relacionado, tinha dormido pouco e aí o técnico Pintado optou por deixar ele fora, mas para o jogo contra o CSA ele já está de volta e vai ser o titular na lateral esquerda. Inclusive, deve ser também mantido o resto do time igual, né? Apenas com essa mudança forçada na lateral esquerda. O Pintado também disse que o Figueirense já conversa com o lateral esquerdo, está próximo de anunciar aí, deve ser anunciado em breve um nome para reforçar a lateral esquerda com essa ausência do Leonan. Mas, falando ainda em mercado, o Figueirense segue se movimentando, principalmente na parte do ataque. Kaique Moreno deve estar deixando o Figueira por empréstimo para o Volta Redonda e vem o atacante Yuri, que também estava no Volta Redonda, aquele Yuri que se escreve com HY, né? URI. Então ele deve vir aí para reforçar o Figueirense para essa sequência final da Série C, e o Kaique Moreno deixaria daí o clube por empréstimo para atuar aí na equipe do estado do Rio de Janeiro. No mais, então, o Figueirense finalizou sua preparação, já está concentrado em Alagoas, como eu falei, né? Deve ter apenas ali a mudança na lateral esquerda. Time provável do Figueira conta com o Igor Gabriel no gol, o Yuri na lateral direita, Ligeiro e Lucas Dias a dupla de zaga, e aí o Samuel na lateral esquerda, Rafinha Potiguar, Johnny Douglas, João Lucas e Gabriel Santiago, os 4 no meio, Felipe Augusto e Nicolas no ataque. Esse deve ser o provável Figueirense para o jogo contra o CSA. CSA que está ali próximo ao G8, brigando também pelo G8, mas o Figueirense precisa dessa vitória também para entrar nessa briga, né? Vence, chega aos 17 pontos e aí pode entrar ali num bolo mais próximo do G8, lembrando que é aquilo que eu falo, né? Se quiser a classificação ao G8, precisa vencer mais jogos fora de casa. Esperamos que comece nessa rodada no jogo de amanhã, domingo, dia 20 de julho, CSA e Figueirense lá no Rei Pelé. Já que estou falando aqui sobre a equipe mandante, vamos trazer o que tem de atualização aí sobre o CSA, o Azulão do Mutange, que tem um DM com alguns nomes, né? Baixas recentes, o zagueiro Islam, mas já tinha também o Álvaro e o Thiago Marques. O Thiago Marques é um atacante que está próximo de retornar. O diretor executivo de futebol esteve dando entrevista essa semana, disse que o Thiago Marques está quase pronto para retornar, mas deve ser relacionado apenas na próxima rodada, então deve ser baixo ainda para o jogo do Figueira. Na questão de cartões, o CSA não tem ninguém suspenso, mas de pendurados tem uma lista bem grande. Enzo, Betão, Gabriel Vieira, Vander, Camacho, Gustavo, Nicola, Igor Bahia, Marcelinho e Baianinho. O CSA é o nono colocado da Série C, tem 17 pontos e não vence a 3 jogos. Tem uma derrota, um empate, aliás, e 2 derrotas nesse período. Lembrando que o CSA está com o calendário dividido, porque ainda segue vivo na Copa do Brasil, disputa a Copa do Nordeste, né? Algo em que aconteceu com seu principal rival na temporada passada, o CRB, quando disputou a Série B, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, inclusive chegou na final do Regional. O CSA está disputando essas 3 competições. E aí o próprio Pintado falou na coletiva que uma hora pode ser que o time sinta esse desgaste, né, dessas 3 competições. O CRB, trazendo ainda para o estado de Alagoas, que foi o exemplo mais próximo que teve ao CSA no ano passado, acabou sentindo no final da temporada, acabou brigando lá embaixo na Série B, mas evitou o rebaixamento. Então, CSA vem para esse jogo precisando se recuperar na Série C, vencer aí para quem sabe entrar no G8 e dormir essa rodada de volta no G8. Também está de olho no mercado, anunciou o zagueiro Jackson vindo do Amazonas. Também deve anunciar em breve o atacante Pablo Thomas, que viria por empréstimo do Botafogo de Ribeirão Preto.
E aí o executivo de futebol que eu tinha falado, o Jadson Oliveira, acabou dando uma entrevista coletiva essa semana falando sobre alguns casos, né? Como eu falei, o Thiago Marques não deve voltar para esse jogo com o Figueira, mas o Meia Brian deve sim voltar de lesão e ser relacionado. Ele disse que a não ser que aconteça alguma coisa de última hora, ele não seria relacionado, mas o Brian recuperado de lesão seria um retorno no time do CSA para esse jogo diante do Figueirense. O atacante Thiago Marques, como eu falei, é improvável que vá para esse jogo, então o provável CSA hoje teria o Gabriel Félix no gol, Felipe Albuquerque na lateral direita, o Luiz Gustavo como substituto do Islan, que foi para o DM, Betão e Enzo fechando a linha defensiva pela lateral esquerda, o Enzo, Camacho, Gustavo Nicola e Luciano Naninho no meio-campo, Daniel Baianinho, Igor Bahia e também o Guilherme Cachoeira, esse o trio de ataque, né? Alguns nomes conhecidos aqui pelo time, o próprio Felipe Albuquerque, que já jogou no futebol catarinense, o Guilherme Cachoeira teve passagem também pelo Joinville, tem o próprio Luciano Naninho, que já é mais conhecido de Série B, jogou pelo Volta Redonda, pelo Vila Nova, um bom jogador. Então, esse é o time de Igor Magalhães, o próprio Igor Magalhães, que passou no Camboriú em 2023, né, uma temporada depois que o Camboriú foi finalista e vice-campeão pro Brusque, o Igor assumiu o Camboriú, não foi bem, né? Camboriú não foi bem naquele campeonato e hoje ele está no CSA, já está desde 2024 e é assim que deve vir o CSA. Lembrando que o histórico entre CSA e Figueirense são de 7 jogos, apenas uma vitória do Figueira, 3 empates e 3 derrotas. Porém, essa única vitória foi lá no Rei Pelé em Alagoas em 2018 por 4-1. Foram os gols de Renan Mota, Jorge Henrique, Enan e também o André Luiz. Então, CSA e Figueirense com transmissão no nosso Futebol Plus e DAZN. E na segunda-feira a gente chega aí para trazer a análise do que foi CSA e Figueirense. Esperamos que com mais uma vitória do Figueira como visitante nessa Série C, a gente vem aí na segunda-feira à noite para analisar esse jogo, essa live aí, e depois também continuaremos atualizando para a sequência da Série C. A todos que estiveram nesse vídeo acompanhando as últimas do Figueirense, muito obrigado e a gente se vê na segunda-feira na live pós-jogo.